de agradecer, doutor Tiago, pela participação, por se dispor a bater um papo com a gente. O escritório ele possui um projeto de desenvolvimento profissional. Nós já fizemos alguns trabalhos nesse semestre, inclusive lá na OAB, com a participação de alguns convidados, estudantes de direito, abordando diversos temas de relevância para o universo jurídico. Nós sabemos que hoje você é juiz de direito da primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores da capital e também professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós sabemos que você é extremamente qualificado já de longa data, então eu vou deixar você à vontade também para se apresentar, porque são muitas qualificações. Nós escolhemos um tema hoje visando ampliar alguns assuntos de interesse dos nossos clientes e também que tem relevância atual. Nós te convidamos para falar sobre alguns temas que são afetos ao direito penal e ao direito societário, um assunto que vem repercutindo desde o caso do Mensalão, gerando muitos debates, tanto no âmbito doutrinário, na mídia e na sociedade de um modo geral. Assim, a nossa proposta hoje é bater um papo a respeito da teoria do domínio do fato no contexto empresarial, especialmente se ela vem sendo bem aplicada no direito penal brasileiro pela jurisprudência, como isso pode repercutir na responsabilidade dos sócios, diretores de uma pessoa jurídica, isso é, se essa teoria seria por si só suficiente para gerar responsabilidade penal dos diretores, tão somente pelo fato deles ocuparem cargos de direção em pessoas jurídicas. Qual é a responsabilidade penal da pessoa jurídica? Se ela é possível no contexto do direito penal, sem a responsabilização dos sócios. E, por fim, falar sobre o criminal compliance, se a adoção de programas de integridade, de compliance, se eles são suficientes para elidir a responsabilidade penal, ou se esses programas eles podem, de certa forma, atenuar eventual responsabilidade dos diretores. Nós sabemos que o assunto é amplo, abrangente, mas é um bate-papo. Então, fique à vontade para expor e para contribuir com a gente no nosso projeto. Legal, doutora Marcela. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, né? E para mim é um prazer chegar aqui e falar desses 3 temas tão importantes no contexto criminal e no contexto empresarial, né? Então são temas muito amplos, lógico. O que eu vou fazer aqui talvez seja tangenciar as questões talvez mais principais a respeito desses 3 temas, mas sem pretensão, obviamente, de descer as minúcias e aprofundar nenhum desses 3 temas, né? Bom, o primeiro tema é o domínio do fato no contexto dos crimes empresariais. Para a gente entender teoria do domínio do fato, é preciso a gente falar um pouco de concurso de pessoas, tá? No direito penal, nós temos os autores e os partícipes. Quem são os autores? Autores são aquelas pessoas, grosso modo, que praticam o crime pelas próprias mãos. No caso do homicídio, por exemplo, quem mata é o autor. Quem pratica o núcleo do tipo, que é o verbo do tipo penal. Já partícipe é aquele que induz, instiga ou auxilia outra pessoa ao cometimento do crime. Então, a pessoa induzir é fazer brotar uma ideia, instigar é fomentar aquela ideia já existente, e também o auxílio no sentido de auxílio material, por exemplo, emprestar uma arma para alguém cometer um crime de homicídio. No caso em questão, o nosso Código Penal, no artigo 29, adotou a chamada teoria monista ou unitária, que é uma teoria de inspiração italiana que diz o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele combinadas. Então, para o crime de homicídio, que é o nosso exemplo do direito penal clássico, as penas daquele que matou vão ser, em regra, as mesmas penas daquele que emprestou a arma, porque a lei não diferencia. Lógico que os parágrafos do artigo 29 trazem 2 situações que vão repercutir na pena, que são o caso de cooperação dolosamente distinta, em que o partícipe quis praticar outro crime menos grave, e aí vai ser aplicada a pena deste crime menos grave, ou no caso de participação de menor importância, que vai implicar uma causa de diminuição de pena. Mas,
Fora essas duas situações, as penas do autor são as mesmas penas do partícipe, porque pela adoção dessa teoria monista ou unitária. O que acontece? Na Alemanha, não é assim. Na Alemanha, as penas daquele que praticou o crime pelas próprias mãos, digamos assim, as penas do autor, são necessariamente maiores do que as penas daquele que auxiliou o autor na prática desse crime. E aí, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, o professor Klaus Roxin, que para mim e objetivamente, inclusive, é um dos maiores penalistas da história, né? Ele desenvolveu as bases ele aprofundou, na verdade, essa teoria do domínio do fato, que já existia, e ele disse o seguinte, olha, analisando a questão da Segunda Guerra Mundial e do regime nazista, ele disse, olha, não é justo punir aquela pessoa que executou a ordem de maneira mais grave do que aquele chamado homem de trás, que era aquela pessoa que deu a ordem, no caso, para matar. Então ele criou essa teoria para dizer, olha, esse homem de trás tem o domínio do fato, ou seja, ele determinou que o crime fosse cometido. E essa pessoa, que é o mero executor da ordem, na verdade ele é fungível, porque se ele não cumprisse a ordem, ele seria provavelmente morto e outro soldado seria colocado no lugar dele para cumprir a ordem. Então não faz sentido se punir essa pessoa da frente, esse homem da frente, com uma pena maior do que o homem de trás. Então Roxin, no começo dos anos 60, ele desenvolveu as bases dessa teoria do domínio do fato. E aí, para possibilitar que esse homem de trás fosse punido tanto quanto o homem da frente. Só que as bases desenvolvidas pelo professor Roxin foram que a teoria do fato se desmembra em teoria do domínio da ação, né? Teoria do domínio da ação, ou seja, autor é aquele que pratica o crime pelas próprias mãos, domínio funcional do fato, na situação de coautoria, em que duas ou mais pessoas praticam a mesma conduta, todas elas receberiam a mesma pena e seriam considerados autores, e a teoria do domínio do fato, que é no sentido de punir aquela pessoa que tem o domínio da situação, quando ele exerce perante esse homem da frente um erro, que ele induz essa pessoa a erro, que ele domina a sua vontade, ou ele se vale de um aparato, que ele utiliza essa expressão, aparato organizado de poder. O que é aparato organizado de poder? É uma estrutura complexa criminosa, criada, constituída para a prática de crimes. Então a gente pensa num PCC, no Comando Vermelho. Então, o sujeito por detrás, o líder dessa organização criminosa, ele seria punido pelo domínio do fato, tanto quanto as pessoas da base, pelos crimes que passaram sob seu crivo e contaram com sua ordem, com sua determinação. Bom, esse é o pensamento do professor Roxin. Primeira pergunta é o seguinte: faz sentido falar dessa teoria no Brasil? Se nós nos ativermos estritamente às bases do professor Roxin, a resposta é não. Por que não? Porque essa teoria só foi desenvolvida para distinguir autor de partícipe, para equipará-los em relação à pena que seria aplicada. No Brasil não há essa necessidade. Por quê? Porque nosso Código Penal já equipara as penas no artigo 29 pela adoção da teoria monista. Então não há necessidade de nós utilizarmos a teoria do domínio do fato no Brasil. Agora, o que acontece? Acontece na prática uma má utilização dessa teoria para presumir responsabilidade, para a presunção de responsabilidade. Isso começou de maneira mais intensa no julgamento da ação penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal, que fez o professor Roxin próprio, que hoje conta com mais de 90 anos de idade, ficar nervoso e falar: olha, isso que o Supremo está falando, que eu falei, eu nunca falei na vida, né? Nunca disse que essa teoria seria utilizada para presumir responsabilidade. Uhum. Essa teoria não serve para isso, porque o que fez o Supremo Tribunal Federal? Falou assim: olha, você se vale da estrutura de um partido político ou em outras decisões, do que normalmente nós vemos hoje no direito penal e econômico, por meio de uma estrutura empresarial, e a partir da posição que alguém ocupa na estrutura dessa empresa, eu presumo responsabilidade. A partir da posição de comando, tudo aquilo que acontecer na base pode ser imputado a essa pessoa. E isso nunca foi a pretensão da teoria do domínio do fato. Nunca foi a pretensão. Por quê? Porque no direito penal, nós temos o princípio inderrogável,
que é o princípio da responsabilidade penal subjetiva. Ou seja, não há crime sem dolo ou culpa nos casos previstos em lei. Então, eu não posso flexibilizar a culpabilidade enquanto princípio para presumir responsabilidade. E aqui eu faço um parênteses, o princípio da culpabilidade, que consagra a responsabilidade penal subjetiva, ele é um princípio de lastro constitucional, mas ele não está previsto expressamente na Constituição. Então, eu acho que seria muito importante que o legislador constituinte aprovasse uma emenda constitucional a inserir o inciso no artigo 5º para contemplar o princípio da culpabilidade. Por quê? Porque a tendência, e eu não quero ser um profeta do caos, mas eu acho que é isso que vai acontecer, daqui a uns anos, nós vamos ter leis penais sendo editadas que digam expressamente que a responsabilidade penal é objetiva, ou seja, responsabilidade penal independentemente de culpa, o que é uma excrescência à luz da característica da última ratio do direito penal, à luz do próprio princípio da proporcionalidade, porque o direito penal, por ser o braço mais forte do Estado, ele tem que intervir apenas naquelas situações mais relevantes, aqueles danos mais importantes contra os bens jurídicos os bens jurídicos fundamentais, mas desde que o sujeito tenha agido com dolo ou culpa. Mas a fragilidade dessa construção é que na nossa Constituição não há previsão expressa do princípio da culpabilidade. Eu acho que passou na hora de ser previsto, para evitar que decisões desse tipo façam um uso enviesado da teoria do domínio fato e imputem, na prática, a responsabilidade penal objetiva. E aí, pensa, o professor Roxin construiu essa teoria para aparatos organizados de poder, organizações criminosas. Aí o que aconteceu? Essas interpretações mais vanguardistas, podemos dizer assim, elas disseram que esses aparatos de poder não necessariamente precisariam ser organizações constituídas para a prática de crimes, poderiam ser empresas e partidos políticos. Na Alemanha há quem pense assim também, a exemplo do professor Schroeder, mas não é a construção original do Roxin. E ainda que exista uma construção, ainda que exista margem para esse tipo de construção, algo que nós não podemos transigir é com a necessidade de que a responsabilidade penal seja subjetiva em todos os casos, o que nós, infelizmente, não vemos em algumas decisões judiciais. Então, essa é basicamente a ideia do domínio do fato, né? Não serve para presumir responsabilidade. E aí, se não serve para presumir responsabilidade, por que ele serve no direito penal brasileiro? Para pouca coisa. Ou você faz uma aplicação equivocada dessa teoria, ou você chega à conclusão que ela é desnecessária por conta do artigo 29 do Código Penal. Então, essa ideia de utilização da teoria do domínio do fato, ela vem com uma ideia de modismos, de importações de teorias estrangeiras. E, normalmente, nós importamos teorias americanas, porque o nosso direito penal, digamos assim, mais clássico, ele tem o seu fundamento principalmente na Alemanha, na Europa continental, especialmente na Alemanha. Então, os princípios, toda a dogmática penal é construída a partir dos estudos, especialmente da Alemanha e da Espanha também. Agora, quando nós falamos em expansão do direito penal, que é uma tendência na globalização, uma tendência de expansão do direito penal, de utilizar o direito penal não como última ratio, mas como sola ratio, parece que o direito penal é uma panaceia para todos os males, e na verdade não pode ser assim. Quando nós pensamos nessa perspectiva de ampliação, veja que nós importamos teorias norte-americanas. Então nós falamos em cegueira deliberada, né, que é uma teoria de inspiração americana, que é a willful blindness. Nós falamos, por exemplo, na ideia de maximização da intervenção penal, nós falamos de plea bargaining, ou seja, esses acordos entre os imputados e o órgão acusatório. Nós falamos de terceiros que fazem acordos ou que recebem algum prêmio por dedurarem pessoas que praticaram crimes, que é a situação do whistleblowing. Então, são situações que nós importamos, são teorias estrangeiras, que normalmente vêm dos Estados Unidos para maximizar a tutela penal, não para restringir.
E a teoria do domínio do fato não é de inspiração norte-americana, é de inspiração alemã. Mas mesmo assim ela vem, pelo menos do jeito que ela é aplicada, para expandir a tutela penal, o que pode ser um grande risco. E como vem sendo aplicada, assim, no direito penal hoje esse modismo, vamos dizer assim, pela jurisprudência? Então, o juiz, os tribunais, de maneira geral, têm que ficar atentos, porque, por um lado, é lógico que o direito não é opaco, o direito deve acompanhar as transformações sociais. Por outro lado, existe uma tensão grande em se tratando de normas penais incriminadoras, porque elas não admitem interpretação extensiva e nem admitem analogia em malam partem. Ou seja, a interpretação deve ser literal quando for para a incriminação. Só há espaço de criação, espaço de liberdade em se tratando de normas penais permissivas, em que aí nós podemos falar em analogia em bonum partem, em interpretação extensiva, mas quando nós falamos de punição, a ideia é de estrita legalidade, sempre foi assim. O grande problema de importar essas teorias, na verdade eu vejo dois problemas. O primeiro problema é que não necessariamente a teoria boa lá, ela se encaixa perfeitamente aqui. É como se nós amputássemos um braço de alguém e tentássemos fazer um transplante em outra pessoa. Essa pessoa que receberá esse membro tem todas as suas características. Então, nem sempre ele vai se ajustar por melhor que ele fosse na outra pessoa. Em segundo sentido, quando nós aplicamos essas teorias estrangeiras, elas não podem vulnerar o núcleo de direitos e garantias materiais e processuais, que é o que normalmente nós vemos com a própria cegueira deliberada. Qual que é o problema da cegueira deliberada? O nosso país, ao contrário de outros sistemas jurídicos, por exemplo, como a Espanha, o nosso país define o dolo. Dolo, nos termos do artigo 18, nós temos duas espécies. Dolo é o dolo direto, quando o sujeito tem a vontade de praticar um crime, e o dolo eventual, quando ele assume o risco. O que é assunção de risco? Assunção de risco é dizer o seguinte, acontecendo ou não acontecendo o crime, para mim, pouco importa. Isso é dolo eventual. Agora, a cegueira deliberada implica flexibilização maior ainda do que o dolo eventual. O grande problema de se equiparar a cegueira deliberada ao dolo eventual é o problema, mais uma vez, de alargar a norma que diz o que é dolo. Se nós equipararmos o conceito, nós vamos trazer as mesmas consequências. E nós traríamos consequências idênticas para duas realidades distintas, sendo que esta realidade que veio de fora, ela não se encaixa no nosso sistema jurídico penal. Então, é preciso muito cuidado. É lógico que o Brasil não é uma ilha. O Brasil, como qualquer outro país, ele deve mesmo ser aberto aos conceitos. Isso é próprio da globalização, com a redução de fronteiras, mas nós precisamos verificar, estudar, aprofundar cada teoria com cautela e verificar se ela se encaixa no nosso sistema jurídico. Sim, até porque são outras culturas, outras realidades, não é? Exato. Até a situação do nosso país, ela é totalmente diferente, inclusive a situação política que a gente vive hoje em dia, né? É uma outra situação. Quanto à responsabilidade da penal da pessoa jurídica, assim, o que você pode dizer para a gente se ela é possível no contexto do direito penal, sem a responsabilidade dos sócios, falar sobre o criminal compliance, se a adoção de programas de integridade, de compliance, se elas são suficientes para elidir a responsabilidade penal, se esses programas podem, de certa forma, atenuar a eventual responsabilidade de diretores. O que você pensa sobre isso? Então, falar em primeiro lugar da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Qual que é o grande problema? Crime, historicamente, essencialmente, é um fato humano, porque crime demanda vontade. E entes corporativos, pessoas jurídicas, sejam elas empresárias ou sociedades simples, pessoas jurídicas de direito público, não importa, elas não detêm vontade. Então, esse seria o primeiro grande problema de se reconhecer a responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque a responsabilidade penal implica cometimento de crimes e só poderia cometer crime
alguém tivesse vontade de cometer crimes. Então, não seria possível dizer que uma pessoa jurídica tem vontade. Se alguém, por meio de uma pessoa jurídica, cometeu um crime, é essa pessoa que deveria responder pelo crime. Seja ela um sócio representante, uma pessoa ligada à pessoa jurídica, não importa. Ela, pessoa física, deveria responder pelo crime. Então, essa é a grande dificuldade. É a outra dificuldade, as duas grandes dificuldades apontadas pela doutrina, mas a segunda é que a pena é pessoal. Pelo princípio da intranscendência, a pena não pode passar da pessoa do agente, do delinquente, digamos assim. Então, se a pessoa que se valeu do nome da pessoa jurídica praticar um crime e a pena for aplicada à pessoa jurídica, o grande problema é que haveria uma penalização reflexa das demais pessoas, demais indivíduos ligados a esse ente corporativo, que sofreriam as consequências sem que eles, pessoalmente, tivessem cometido crimes, né? Até porque essas consequências são consequências, normalmente, de fundo pecuniário, porque a pessoa jurídica não vai presa, e a prisão é a pena de excelência do direito penal. Mas fora as questões de natureza pecuniária, diretas, como prestação pecuniária, multa, nós teríamos outras consequências, e, por exemplo, a interdição do estabelecimento, suspensão das atividades, etc., que elas não têm consequência econômica direta, mas têm, obviamente, consequências indiretas. Então, esses dois grandes problemas são apontados pela doutrina, que diz que não é possível responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porém, nessa tendência de crescimento, de expansão do direito penal, a exemplo de outros países, a nossa Constituição Federal de 1988 reconheceu a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica em duas situações. Uma no artigo 173, parágrafo 5º, que fala quando se tratar de crime contra a ordem econômica, ordem financeira ou economia popular, e outra situação no artigo 225, parágrafo 3º, que trata dos crimes ambientais. Só que da Constituição não decorrem condutas criminalizantes, ou não decorrem os tipos penais. Era necessário que o legislador criasse esses tipos penais com base nesses dispositivos constitucionais. O legislador brasileiro apenas reconheceu a responsabilidade penal da pessoa jurídica para os crimes ambientais. O artigo 3º da Lei 9.605 de 98, que é a lei ambiental, reconhece, lei dos crimes ambientais, reconhece essa responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, assim, apesar das divergências doutrinárias, fato é que a nossa Constituição autoriza nesses dois casos e a lei criou para os casos dos crimes ambientais. Só que aí há discussões como se daria essa responsabilidade da pessoa jurídica. E para uma corrente, que era a corrente mais antiga do Superior Tribunal de Justiça, a ideia era apenas de heterorresponsabilidade, ou seja, é possível se processar criminalmente a pessoa jurídica, desde que no polo passivo, do polo passivo, conste também a pessoa, ela vinculada, que teria diretamente cometido a infração penal. Em 2013, no julgamento em um recurso do Paraná, e um recurso extraordinário do Paraná, o Supremo Tribunal Federal, num acórdão de relatoria da ministra Rosa Weber, alterou esse entendimento, dizendo que seria possível a responsabilização criminal apenas da pessoa jurídica, tendo somente ela no polo passivo do processo da ação penal, independentemente da composição de outro sócio. E é essa construção que vem de 2013 até hoje, não haveria necessidade disso. Mas é lógico que, para que a pessoa jurídica responda pelo crime, precisa haver alguém que tenha voz, que fale por ela, e que não seja a sua própria voz, né? Aquela ideia de Pontes de Miranda, que as pessoas que falam pela pessoa jurídica não é nem que representam a pessoa jurídica, elas apresentam a pessoa jurídica, porque elas são a própria voz da pessoa jurídica. Então, seria alguém que seria a própria voz da pessoa jurídica, falando por ela, teria, portanto, esse poder de controle
dentro do ente corporativo e falando pela pessoa jurídica, na condição de representante dela ou de representante dela, cometeria infração penal. Aí sim haveria a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica. Aí a crítica de fora também que se faz assim, olha, pessoa jurídica não pode ir presa. A prisão é a pena por excelência do direito penal. Então, essas outras penas possíveis aí trazidas pela legislação, suspensão das atividades, interdição definitiva de estabelecimento, multa, prestação pecuniária, essas penas poderiam ser aplicadas por lei do direito administrativo sancionador. Então, por que usar o direito penal, que deve ser última ratio para essas situações? Por que não usar apenas o direito administrativo sancionador? Por conta dessa ideia, desse símbolo que é o direito penal. Esse simbolismo, né? A doutrina critica o direito penal simbólico, o direito penal utilizado para a produção desses efeitos simbólicos, dizendo, olha, tá vendo? Nós temos uma postura no Brasil que nós não somos condescendentes, nós somos intolerantes a certas práticas, e aí nós usamos do direito penal. E essa ideia não é apenas no contexto da pessoa jurídica. Nós vemos quando se trata de tutela de direitos humanos, por exemplo, decorrentes de tratados e convenções internacionais, no plano internacional, não se contenta normalmente com a utilização da legislação extra-penal. Deve haver, por parte dos Estados adotantes da Convenção do Tratado, a utilização de normas penais, como é o caso da Lei Maria da Penha, especialmente na tutela de vulneráveis crianças, pessoas com deficiência, idosos, índios, etc. Agora, esse é o tema. Agora, falando do compliance, o que é o compliance? Na verdade, né? As empresas, em princípio, elas têm liberdade de se autorregulamentar, de dizerem como é que elas funcionam. Só que o compliance significa restrição parcial a essa liberdade por meio da imposição a essas empresas de adoção de certas práticas, certos padrões de comportamento, numa ideia de prevenção do risco empresarial, né? Então, a empresa não pode mais se autorregular como ela bem entender. Ela deve cumprir certos padrões, certos critérios pré-estabelecidos por órgãos de controle para a sua boa administração. Se ela cumpre esses critérios, e aqui, por exemplo, o COAF, que é o órgão de controle das atividades financeiras, o COAF estabelece resoluções para o bom cumprimento desses padrões. Então, em 2013, o COAF estabeleceu a resolução 24, por exemplo, que ele estabelece regras a uma série de pessoas jurídicas que cuidam de assessoria, que cuidam de contadoria, prestação de outras atividades afins, dizendo que essas empresas teriam que, em primeiro lugar, identificar os seus clientes, estabelecer uma lista dos seus clientes, que é a regra do Know Your Client. Em segundo lugar, deveriam estabelecer o registro de todas as operações realizadas. Em terceiro lugar, comunicar ao próprio COAF quaisquer operações consideradas suspeitas, especialmente aquelas operações envolvendo valores superiores a R$30 mil. E aí a resolução 25, se não me engano, acho que 25 ou 30, acho que é 25 de 2013 do COAF, estabeleceu certos no comércio de objetos móveis de luxo, assim entendidos aqueles com valores superiores a R$10 mil, com uma série também de regramentos. Então, as empresas, elas precisam se auto-organizar como elas bem entenderem, mas nesses espaços deixados por esses padrões de comportamento ditados por esses órgãos, em especial pelo próprio COAF. E se a empresa cumpre esses requisitos, essa empresa é premiada, né, com os próprios programas você acabou de falar, programas falou agora há pouco, de integralidade e tal, que são previstos na lei anticorrupção. Né? Agora, se a empresa não cumpre, ela é sancionada, ela é multada administrativamente. Tá? E onde é que entra o direito penal nisso? O direito penal entra, daí nós falamos em criminal compliance, no seguinte sentido. Bom, se o sujeito, vamos supor, uma empresa contrata um escritório de compliance, que se chama dos compliance officers,
contrata esses responsáveis pelo gerenciamento do risco da empresa mediante a adoção de padrões de comportamento. E dentre essa responsabilidade, dentre esse feixe de responsabilidades, está eventualmente o cumprimento de deveres instrumentais. Se alguém, no contexto da empresa, pratica uma infração de dever, e esse dever era de responsabilidade contratual desse escritório de compliance, o que se discute é se essa infração de dever, que é tipificada como um crime, pode ser imputada a esse responsável pelo compliance. Ou seja, eu sou responsável pelo compliance da empresa, aí alguém da empresa praticou um crime. Só que eu, no meu contrato, me responsabilizei a respeito de tal questão, que eu gerenciaria tal questão. Só que orientaria, né? Etc. Mas essa terceira pessoa, ela praticou essa infração. A questão que se discute é assim, eu posso responder criminalmente? Porque se eu pratiquei a infração, é lógico que eu posso responder criminalmente, por dolo ou culpa. Agora, e se não foi eu quem praticou essa infração, mas eu assumi o risco daquela atividade, essa responsabilidade criminal poderia vir a ser minha? Bom, aí existe um alargamento das regras estabelecidas pelo parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, que trata dos crimes omissivos impróprios. Ou seja, crime omissivo próprio é aquele em que o próprio tipo penal descreve o não fazer. Por exemplo, o crime de omissão de socorro, artigo 135, deixar de prestar socorro. Então, a própria omissão é criminalizada pelo tipo. Já os crimes omissivos impróprios são aqueles cuja redação traz uma ação, mas a pessoa pode ser responsabilizada por sua inação, desde que ela tenha um dever jurídico de impedir o resultado. Então, se uma pessoa vê o seu filho morrer de fome e simplesmente cruza os braços e não o alimenta, ela não vai responder por omissão de socorro, ela vai responder por homicídio se a criança vier a morrer. Por quê? Porque a pessoa, na condição de pai ou mãe, tem um dever especial em relação a garantir que aquele resultado não aconteça. E esse dever especial, nos termos do parágrafo 2º do artigo 13, ele pode decorrer da lei, do contrato, ou por ingerência da norma, quando o sujeito, com o seu comportamento, criou o risco da ocorrência do resultado. É aquela situação, imagine numa festa, que aconteceu anos atrás, lá, numa festa lá dos bichos que passaram na faculdade de medicina lá de Botucatu, se não me engano, o sujeito jogou um aluno lá recém-ingresso na piscina e o aluno não sabia nadar. O aluno morreu, pediu socorro e tal, ninguém socorreu. Todas as pessoas que olhavam podiam socorrer e não socorreram, responderão ou responderiam pelo crime de omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Agora, aquele que jogou, porque foi ele quem criou a situação de perigo, ele não vai responder simplesmente pelo 135, ele responde pelo homicídio, porque aquela situação de perigo só ocorreu por conta do comportamento dele. Então, são essas três situações: lei, contrato e ingerência da norma. No caso do compliance, basicamente é o contrato. Então, a respeito do contrato, será que ele funcionaria como garante dessa situação que ocorreu no contexto empresarial? É possível que ele funcione como garante dessa situação, mas nós não podemos esquecer que o direito penal somente se verifica com dolo ou culpa. Então, não basta a posição de gestor de compliance. Deve haver mais do que isso. Além dessa posição que lhe dá a posição de garante, deve haver o exame de que ele tinha condições de evitar o resultado, porque tinha conhecimento da situação e simplesmente não agiu. Só assim nós poderíamos cogitar da responsabilidade criminal desse sujeito, desse gestor de compliance. Então, acho que esses três temas que nós conversamos, domínio do fato, responsabilidade penal da pessoa jurídica e compliance na esfera penal, são três temas muito atuais, muito candentes, são três temas que batem aí frequentemente. Relevantes, né? Da jurisprudência, enfim, e assim, a importância, a relevância desses temas vem aumentando com o tempo, especialmente
no contexto do direito penal e econômico, que tende a crescer. Já cresceu bastante dos anos 80 para cá e tende a crescer cada vez mais. Doutor Tiago, parabéns pela exposição. Eu sei que o tema é muito amplo, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Muito obrigada pela verdadeira aula aqui de direito penal. Uma delícia, eu nem interrompi. De tão bom que é tão boa que é a sua exposição. Muitíssimo obrigada. Parabéns mais uma vez. E nós com certeza vamos nos encontrar em outras oportunidades, com novos temas. Sou eu quem agradece, estou à disposição. Obrigado. Obrigada, Tiago. Boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada. Até mais.